Eu sou a professora Marcela Paz, do IFES Campus Vila Velha, e na aula de hoje nós vamos ver um resumo de análise de aredograma, ou seja, vamos ver alguns macetes para a gente conseguir identificar como que os alelos afetados, eles caminham na família, se é de uma forma autossômica dominante, recessiva, enfim. Primeiramente, por que é necessário fazer um aredograma? A análise de aredograma é necessária para a gente conseguir compreender como que serão os próximos nascimentos de uma família que tem alelos que ocasionam condições genéticas específicas. E também a gente consegue atribuir genótipos e probabilidades de novos nascimentos aos indivíduos dessa família. E por último, a gente consegue resumir uma grande quantidade de informações genéticas sobre essa família aqui, sobre qualquer tipo de família, e de uma forma que é não escrita. Então, o aredograma ele tem uma forma mais visual, a gente utiliza símbolos para conseguir compreender como que um alelo ele é distribuído de forma familiar. Então, esse aqui é o aredograma mais famoso do mundo, né? Um dos mais conhecidos, que mostra como a rainha Vitória, ela que é era uma portadora do alelo da hemofilia, transmitiu essa característica para vários indivíduos da família real. Então, aqui a gente consegue observar um padrão de distribuição genética dessa característica. Antigamente não existia teste genético nem nada, o que tornava o aredograma muito importante e fundamental para cálculos de probabilidade de nascimento de novas crianças com a condição. Ok? Então, a gente observa que não tem um texto contando o príncipe Albert casou com a Vitória Rainha, com a rainha Vitória, e teve 6 filhos. Desses 6 filhos, 3 tiveram filhos afetados, sendo que um era homem afetado, etc. Tá vendo que a gente não precisa contar a história. O próprio símbolo conta essa história pra gente. E para isso a gente precisa conhecer o heredograma, né? Então, quadrado, sexo masculino, círculo feminino. A gente tem aqui o traço do casamento consanguíneo, do casamento convencional, casamento consanguíneo, gêmeos, numeração de indivíduos de heredograma que a gente vai aprender hoje, quando tem morte, quando não tem, o probando, que é aquele indivíduo que a partir do qual toda análise genética foi feita, os casos de adoção também são importantes a gente saber. Então, eu sempre sugiro que vocês tenham um heredograma com vocês, seja no computador, seja no caderno, para facilitar a compreensão dos símbolos, tá bom? Se surgir alguma dúvida é só consultar. Então, nós temos algumas dicas gerais para análise de heredograma. A primeira dica é a seguinte: começa sempre pelo indivíduo de baixo, né? A nossa probanda, essa mulher, ela tem uma seta, tá vendo? Mas ela tem uma filha. Então, a gente começa a entender se é uma característica autossômica, autossômica dominante, recessiva, ligada ao X, enfim, a partir do indivíduo de baixo, que fica mais fácil pra gente, tá bom? Então, a gente começa da filha, que tem uma mãe afetada, que tem um pai afetado, que tem outro que, por sua vez, tem um pai afetado também, com uma mãe normal, e nós temos aqui um grupo inteiro familiar sem a condição. Então, a partir daí, a gente consegue compreender qual é o padrão de distribuição dessa característica na família, tá certo? Então, começa sempre de cima para baixo. A gente tem vários parentes, né? Parentes de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. E esses parentes, eles estão relacionados, na verdade, com o quanto de material genético que a gente compartilha, né? Por exemplo, os parentes de primeiro grau são aqueles parentes que a gente compartilha 50% do nosso material genético. São quem? Nossos pais, nossos irmãos e nossos filhos. A gente compartilha 50% do material genético. Então, a probabilidade da gente ter os mesmos alelos é de 50%, tá bom? Ou melhor, a probabilidade da gente ter algum alelo em comum é de 50%. Temos algumas dicas, né? Primeiro, pensar se é dominante ou se é recessivo. O dominante, ele não salta gerações. Então, uma pessoa afetada vai ter um genitor afetado. Uma pessoa afetada, vai ter aqui um genitor afetado. E um genitor afetado. Então, tá vendo que não salta gerações? Não saltar gerações se um filho está afetado, o seu pai também tá vendo? Então, uma característica de uma herança dominante. Já recessiva, não. Os filhos são afetados e na hora que você vai chegar para os pais não são. Pessoas afetadas quase nunca transmitem
a característica para os seus filhos, porque para ser afetado, para a herança recessiva, você tem que ter indivíduos com os mesmos alelos que os seus. E como a gente já viu na aula de herança, é uma coisa bem rara na população, tá certo? Porque os alelos são raros e a chance de duas pessoas com alelos raros se encontrarem, terem filhos afetados é bem pequena. Então, essa aqui seria uma condição dominante e essa aqui uma recessiva. Então, a gente começa a pensar nessas características. Uma outra característica importante é consanguíneo, né? Tem casamento consanguíneo, ó, a gente tem um indivíduo só afetado. Poxa, mas será que é dominante, se é recessivo? Mas a gente tem um casamento consanguíneo aqui. Casamento entre primos e irmãos, a gente chama, porque eles são primos e os pais são irmãos. Primos e irmãos. A gente compartilha aí 1/8 do nosso genoma com eles. Então, é um casamento consanguíneo. A chance de ter uma criança afetada por uma herança recessiva é muito grande. Tá vendo? Diferente dessa herança aqui, que foi totalmente ao acaso. Tá certo? Agora, autossômico ligado ao X, ligado ao Y, mitocondrial, como é que é? Agora a gente tem que pensar. Vamos pensar no seguinte. Nessa herança aqui, primeiro vamos ver essa aqui a gente já descobriu que ela é recessiva, né? Que a gente já viu na outra. E esse aqui, será que é dominante ou será que é recessivo? Vamos começar por ele? É um homem afetado, lembra? Começar de baixo para cima. Um homem afetado tem uma mãe normal. Já pulou uma geração aqui, ó. Um homem afetado tem uma mãe normal. Pulou outra geração. Né? Tá, pulou geração aqui, ó. Já pulou. Tem uma mãe e um pai normal. Esse homem afetado também pulou geração aqui. Então já não é dominante. Se tá pulando essas gerações, já é recessivo. E esse aqui a gente viu que é recessivo também. Ah, Marcela, mas é recessivo? Será que no primeiro heredograma não pode ser ligado ao Y? Para ser ligado ao Y, esse homem tinha que ter um Y afetado e o seu pai obrigatoriamente tinha que ter um Y afetado. A gente corta. Poxa, por que não é mitocondrial? Para ser mitocondrial, as mães têm que passar para os filhos. E não passou. Para ser autossômico, homens e mulheres são afetados na mesma proporção. E a gente aqui tem basicamente só homem afetado. Só que os homens são afetados com os pais normais e a mãe normal. Então, não é autossômico. Na hora que a gente observa esse padrão aqui, não é autossômico. Principalmente não é autossômico recessivo. Então, esse aqui, esse padrão em que a gente tem homens afetados na família, sempre tem uma geração com alguém afetado. Com a mãe normal, é uma herança recessiva ligada ao X. E no de cá, é ligada ao X, ou autossômico, ou Y, ou mitocondrial. Ó, o Y não é porque a mulher é normal. A gente tem mulher afetada. Então a gente corta. Não é mitocondrial porque a mãe é normal, tá vendo? Com filhos afetados, não é padrão mitocondrial isso aqui não. O Y não é porque tem mulher afetada, já falei, né? Agora, será que é autossômico ou será que é ligado ao X? Recessivo, a gente viu que é um padrão recessivo. Recessivo ligado ao X, a chance disso ser recessivo ligado ao X é muito pequena, né? Porque esse pai aqui teria que ter o alelo afetado, essa mãe aqui, esse pai teria que ter um alelo afetado, essa mãe aqui também teria que ter um alelo afetado, e a chance disso acontecer, ó, é bem pequena, né? Porque as alterações recessivas ligadas ao X, elas são extremamente raras. Então, qual é a maior probabilidade? Qual é a hipótese mais parcimoniosa? É de que a gente tenha uma característica autossômica recessiva, tá certo? E nesse caso, o que a gente observa? Primeiro vamos olhar o padrão. É um padrão dominante ou um padrão recessivo? Ó, não salta gerações, né? Vamos começar pelo primeiro e de baixo para cima. Ó, a mulher tem uma mãe afetada, essa mulher tem uma mãe afetada, tem um pai afetado, esse homem tem um pai afetado. É dominante, não saltou gerações. Agora, vamos lá para os nossos 4 básicos. É Y? Não, porque tem mulher afetada. É mitocondrial? Não, porque homem afetado transmite a característica. Agora, será que é autossômico? Sobrou autossômico e ligado ao X. Não é isso? Vamos lá. Se fosse ligado ao X,
o que que a gente tem? A gente tem um homem afetado aqui. O homem transmitiu essa característica para o filho. E o homem só passa o cromossomo Y para o homem. Então não pode ser ligado ao X, tá vendo? Tem um homem afetado tendo um filho afetado, não é ligado ao X. Então só pode ser autossômico dominante, tá bom? E vamos para esse outro exemplo aqui. É dominante ou é recessivo? Ó, não saltou gerações. Então, mulher afetada, com pai afetado, tem mãe afetada, não saltou gerações, beleza? Então a gente sabe que é dominante. Agora vamos para os padrões. Então, dominante, já definimos aqui. É ligado ao Y? Não, porque tem mulher afetada. Ela é mitocondrial? Vamos ver, para ser mitocondrial, só a mulher que pode passar para a prole. Essa mulher passou para a prole, essa mulher passou para a prole. Ó, esse homem passou para as filhas, não pode, porque o homem não passa o DNA mitocondrial. Esse homem passou para a filha, então mitocondrial já era. Agora, a gente está na hipótese do autossômico dominante e ligado ao X. Como será que a gente vai diferenciar esses dois? O ponto-chave é você observar o homem, ok? O homem, ó, a gente tem uma mulher afetada com seu pai afetado. A gente tem esse homem aqui, toda vez que a gente tem um homem afetado, ele só tem filhas normais. Ok. Desculpa, só tem filhos normais, ó. Filho normal. Esse homem afetado só tem filho normal. Ele teria pelo menos, se fosse autossômico, 50% de chance de ter menino afetado. Mas quando a gente olha um homem afetado, ele está sempre relacionado à sua mãe. Sempre, ó. O homem está afetado, quando a gente observa, é a mãe que está afetada. Isso é 100% dos casos. Um homem afetado, quando a gente observa, a mãe está afetada. E homens afetados, para uma herança dominante ligada ao X, sempre vão gerar mulheres afetadas. Olha aqui, vamos procurar todos os homens afetados. Esse homem afetado aqui, somente gerou filha afetada. Esse homem aqui, somente mulheres afetadas. Esse homem aqui teve somente filhos afetados. Então, isso é uma característica clássica da herança ligada ao X. Vocês observam que a gente vai fazendo por eliminação, tá certo? E do mitocondrial, seria como? Ó, mitocondrial não tem recessivo e dominante, tá? Não tem recessivo e dominante porque não tem pares de cromossomos autossômicos nem sexuais. O DNA mitocondrial, como visto na aula de herança mitocondrial, ele é um DNA circular. Então, o padrão de característica não segue dominante e recessivo. Então, a gente tem aqui, ó, vamos observar na primeira geração. Essa mulher afetada, a mãe é afetada. O homem é afetado, com a mãe afetada também. Quando a gente observa o pai nunca tem, ó, filhos afetados. Por quê? Porque o pai não transmite a mitocôndria. A mãe afetada tem todos os filhos afetados. Então, é um padrão clássico de transmissão materna. Só a mãe está transmitindo, tá vendo? Todas as transmissões são maternas e quando a gente tem um homem transmitindo, a característica é interrompida na família, ó, que ele não transmite a mitocôndria. Então, esses indivíduos aqui não terão a característica, tá bom? Agora, vamos pensar. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausada no vídeo e ir pensando heredograma por heredograma e vamos caminhando. Depois vocês despausam e vêm fazendo a correção comigo, tá bom? Nesse caso aqui, vamos começar pelo número 1. Lembra? Sempre de baixo para cima. Esse homem é afetado. Saltou uma geração aqui. Não é afetado. Essa mulher, na hora que a gente olha esse heredograma, opa, não tem ninguém, nenhum genitor afetado também. Esse homem é afetado, mas seus genitores não são afetados. Esse homem é afetado, seus genitores não são. Esse homem não é, nem seus genitores e nem seus avós. Então, salta a geração. Não é isso? Ah, Marcela, pode ser mitocondrial? Vamos para os nossos padrões. Pode ser herança mitocondrial? Não pode, porque a mitocondrial são as mulheres que transmitem para todos os filhos. Não temos esse padrão aqui. Pode ser ligado ao X, ao Y? Ah, não, porque os homens afetados, eles obrigatoriamente teriam que ter os pais afetados, tá vendo? E o alelo está sempre sendo transmitido via
família da mãe. Então, o Y descarta. Agora eu estou na dúvida se é autossômico ou se é ligado ao X. As dominantes autossômicas, a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres afetados. E não é o que a gente vê aqui, a gente só vê homem afetado. Agora, vamos pensar, então a gente já fica na dúvida, né? Possivelmente não é. Salta gerações, né? Essa mulher teria que ser afetada e ela não é. A mulher 2 da geração 2 devia ser afetada e ela não é, então não é autossômica. As mulheres não estão sendo afetadas. Esse padrão, então, é um padrão típico de uma característica ligada ao X recessivo, em que a gente vê homens afetados e esses homens, eles estão sempre relacionados, esses homens afetados, a mutação está sempre relacionada com a família da mãe. Tá vendo? Esse homem, a mãe é afetada, esse homem, a mãe é afetada, não é portadora. Como seria o genótipo para a gente confirmar? É sempre bom confirmar nossas hipóteses, ó. X-azinho, ou X-azinho, X-azão. Esse homem é normal, X-azão, Y. Esse homem seria azinho, Y. Essa mulher seria o quê? Recebeu um azinho da mãe, um azão do pai. Esse homem é como? Azinho, Y. Essa mulher aqui a gente não tem como saber. A gente sabe que ela é X-azão, alguma coisa. A gente não consegue saber o genótipo dela com certeza, né? Não é porque teve filho normal que vai ser homozigota normal, a gente não sabe. Agora, esse homem aqui, ele é dessa forma. Essa mulher, a gente pode falar que ela é heterozigota porque ela teve um filho afetado. Esse homem é normal. E esse homem aqui, possivelmente pelas probabilidades de herança rara, etc., é normal também. Tá bom? Então, a gente tem aqui o heredograma da família. Vamos ver nesse caso aqui. O que seria? Uma herança dominante, recessiva, ligada ao X. O que a gente tem aqui? O que nós temos aqui? Presta atenção. Temos um homem, ó, vamos começar por baixo. Esse homem é afetado. A mãe é normal. Temos esse homem afetado. A mãe é normal e o pai é afetado. Um homem afetado com um pai afetado. E temos aqui um homem afetado, a mãe é afetada, é normal. É um pouco mais complicado da gente pensar, né? É recessivo? Ligado ao X não é, porque um homem transmitiu a característica para o homem. Então, a gente elimina o X. É ligado ao Y? Não é. Por que não é ligado ao Y? Ó, porque a gente tem esse homem aqui, está com a mãe normal, e ela é neta desse cara. Então, não é ligado ao Y. A mulher não passa o Y. É mitocondrial? Não, porque o homem transmite. Então, só pode ser autossômico. Nesse que é autossômico, a gente tem aqui que não é um autossômico recessivo. Por que não é recessivo? Ó, esse indivíduo ele é afetado e o pai é afetado. Sempre que a gente tem um indivíduo ou o indivíduo afetado, esse pai é afetado. Agora, por que será? Se não é mitocondrial, não é ligado ao X, não é ligado ao Y, é autossômico, por que salta a geração? Olha aqui. Saltou uma geração aqui, as mulheres não são afetadas. A gente pode ter uma herança autossômica dominante limitada ao sexo, certo? É autossômica dominante, homens e mulheres transmitem, mas a mulher, possivelmente por não ter um órgão, por questões hormonais, por exemplo, não ter testículo, não ter próstata, se as alterações forem nesses órgãos, de fato, ela pode transmitir o alelo alterado para os filhos, mas elas não vão ter condição porque elas não manifestam. Ou a gente pode ter um caso também de penetrância reduzida, tá certo? Então, dependendo do heredograma aqui, a gente tem que conhecer todas as possibilidades para a gente conseguir interpretar, tá? Sugiro que vocês assistam
as 2 aulas de heredograma para conseguir resolver isso aqui direitinho. E que exemplo seria esse aqui? Ó, um casal, a gente tem dominante ou recessivo? Só 2 irmãos, né? Essa mulher teve o filho 5, o filho 3 aqui foi com a mulher com cruzamento 4 e 5, e o filho 5 foi cruzamento 5 e 6 da segunda geração. O que nós temos aqui? Uma herança recessiva. Ligada ao Y? Não. Por quê? Porque, ó, o que eles têm em comum? Eles têm em comum uma mãe. A mãe não transmite o Y. É autossômica? Não. Possivelmente também não. Por quê? Porque se a gente considera cruzamentos raros, assim, para ser autossômica, vindo da mãe teria que ser dominante. E vindo da mãe, casando com um homem normal, a chance dele ser recessivo é muito pequena. A chance desse homem ser recessivo é muito pequena, né? De você ter 2 pessoas recessivas para uma mesma condição, autossômico. Então a gente já descarta o autossômico aqui por conta da raridade, né? Agora, possivelmente é uma herança recessiva ligada ao X, tá? Nem todos os heredogramas a gente tem certeza, mas esse aqui é bem um caso de herança recessiva ligada ao X. Essa mulher possivelmente é uma mulher heterozigota e ela passou a característica, né, somente necessário um alelo aqui para os seus filhos. E nem todos manifestaram porque ela passou o alelo normal aqui. Né? E os homens passando sempre o cromossomo Y. Nesse caso, o que vocês acham que é? Ó, é ligado ao X? Não. Por quê? Porque o homem passou para o filho, ó. Tá vendo? É ligado ao Y? Não. Por que não é? Esse indivíduo 1 da geração 3, ele é afetado e a relação dele com os outros afetados é via materna. Essa mulher não pode ter passado o Y para ele. Tá errado. É mitocondrial? Não, porque o pai passou para o filho e a mãe não passou aqui. Nem tem. Então não é mitocondrial. Então só pode ser autossômico. Marcela, tô entendendo. Autossômico dominante não poderia saltar gerações? Ó, o indivíduo 5 é filho do indivíduo 3 e esse indivíduo 3 aqui é avô desse indivíduo 1. O que aconteceu? Quais são as hipóteses? Ligado ao X não é, porque esse homem está afetado. Possivelmente, aqui a gente pode ter um caso, vocês lembram, de penetrância reduzida? Que a gente estudou já? O que é a penetrância reduzida? A pessoa tem um genótipo para manifestar, mas ela não manifesta. Isso acontece muito em heranças autossômicas, né? Porque a gente descartou o X, a gente descartou o Y, a gente descarta o mitocondrial, mas a gente tem que ter alguma resposta. Autossômico. A gente viu que é dominante. E na dominância tem uma característica importante da gente ter essa penetrância reduzida. Então, pode ser uma herança autossômica dominante com penetrância reduzida, que salta, algumas vezes salta a geração, né? Pelo menos uma geração, assim. Não em todas as gerações, como um recessivo ligado ao X, mas às vezes a gente pode ter aqui, ó, um homem afetado com esse homem afetado, e essa mulher era para ser afetada e não desenvolveu a característica, tá bom? Pode ser um caso de herança autossômica dominante com penetrância reduzida. Difícil, né? Não é nada, é só a gente treinar. E aqui, o que vocês acham que é? Olha só, começa aqui de baixo. Homens e mulheres afetados na mesma proporção, beleza. A gente já sabe que é dominante, né? Porque, ó, os filhos são afetados, os pais são afetados. Não tem penetrância reduzida, porque tá todo mundo afetado aqui. Ó, a gente tem esse homem afetado, dominante, uma característica típica dominante. Agora a nossa pergunta é, do Y não é porque a mulher está afetada, a mitocondrial não é? Será que é mitocondrial? Não sei, hein? Ó, o Y a gente sabe que não é. Vamos ver se é mitocondrial? Para ser mitocondrial, ó, a prole afetada tem que ter uma mãe afetada. Então, ela só é transmitida pela mãe. Então, a gente tem pais afetados, não transmite nada para a prole.
Um pai afetado não transmite nada para a prole. Uma mãe afetada sempre tem filhos afetados. Um menino afetado não transmite para sua prole. Então, a gente tem aqui uma característica clássica de herança mitocondrial. Essa aqui, que tipo de herança é? Só homens afetados, não é isso? É mitocondrial? Mitocondrial a gente já dispensa, porque não tem mulher afetada, então já sai daqui mitocondrial. Nossa, e só que se a gente observar esse indivíduo ó, aqui, ele é homem com pai afetado. O seu pai, por sua vez, tem um pai afetado. Só homens afetados e os homens estão ligados ao seu essas doenças estão ligadas aos seus genitores homens. Então só pode ser uma herança ligada ao X, ligada ao Y, tá? Uma herança ligada ao Y. Então, gente, esse foi um resumo da matéria. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sugiro que vocês assistam às aulas de herança ligada ao X, herança autossômica, aqueles padrões de variação de herança mendeliana, para vocês conseguirem compreender melhor quais são essas exceções de análise de heredograma. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!